Fala, gente boa, bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Que bom ter a sua companhia aí. Vamos juntos continuar aprendendo e crescendo cada vez mais juntos. Estamos no capítulo 18 de Provérbios. Olha só, hein? Estamos avançando hoje e no próximo encontro a gente vai encerrar já o capítulo 18 e vamos para o 19. Tem muita coisa. Vamos ver se a gente consegue chegar, né, no 31 até o final desse ano. Tem bastante chão ainda pela frente, muita coisa boa. Algumas coisas a gente está deixando, que a gente já trabalhou, mas mais ensinamento do que dias para a gente estudar, para a gente aprender juntos. E que bom que você está aqui investindo o seu tempo também e né, aprendendo junto comigo aqui na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que pega a gente um pouco de surpresa, porque é uma coisinha pequena, mas que tem um poder muito grande. Às vezes, as coisas pequenas, a gente acaba menosprezando elas, achando que por seu tamanho não tem tanta importância, mas nós vamos ver hoje que Deus nos deu uma capacidade de influenciar sobre vida e morte. Vida e morte. E que essa influência ela vem em grande parte através daquilo que a gente fala, o poder da língua, né? Que é um órgão pequeno do nosso corpo, pouco visível, mas cujo efeito e poder é muito maior do que a gente imagina. E hoje nós vamos ver o sábio Salomão nos ensinando exatamente sobre isso. E não é só má notícia não, tá? Não é só puxão de orelha não. É também um incentivo para nós usarmos ela de forma positiva. Vamos juntos? Provérbios capítulo 18, versículo 21. Está um pouquinho no final dessa página aqui e vamos virar para a página nova. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida. Opa, continua aqui. E sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, esse texto, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ele não está necessariamente levando para um lado nem positivo nem negativo. Ele está neutro na história, ele está trazendo um fato e está deixando algo neutro, está deixando algo ambivalente, né? Tendo dois potenciais. Porque de fato ele não está dizendo, ó, e quem gosta de usar a língua vai se dar mal. Não, ele está dizendo, cara, vai comer do seu fruto. Do seu fruto. Lembrando que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E aquilo que você semear, você vai colher. Está falando aqui de comer do seu fruto. É uma colheita, né? É um resultado que às vezes vem depois de um tempo. Assim como você semeia, né, para você colher, demora um tempo, dependendo do que você está semeando. Pode demorar semanas, pode demorar meses, pode demorar anos, mas a colheita é certeira. Então, a língua ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. E aqueles que gostam de usá-la, e não está dizendo que a gente não deva gostar de usá-la, comerão do seu fruto. A pergunta é, que fruto que você quer? Que fruto que você quer comer? E até conecta um pouquinho, quero ler para você aqui, ele já vinha falando sobre isso um pouquinho no versículo 20, conecta aqui com essa questão do fruto e de comer o fruto. Olha só o versículo 20 aqui. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e os produtos do lábio o satisfazem. Então, do fruto da boca, daquilo que eu falo, enche-se o estômago do homem. Ou seja, você vai se satisfazer, né, com aquilo que você vai comer aqui, seria outra forma de dizer no versículo 21, vai comer do fruto daquilo que você fala. Ou seja, vai ter uma colheita, vai ter um resultado. Aquilo que você fala produz um resultado que pode encher a sua barriga ou deixar você com fome. Pode produzir bons frutos, que são gostosos de você comer, ou frutos que você amargos, que você preferiria não ter que provar, né? Tanto de um jeito quanto de outro, o fato é que os frutos das nossas palavras são poderosos para o bem ou também para o mal. Deixa eu falar, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui.
As nossas palavras, a gente precisa ter um equilíbrio aqui. Tem gente que fala assim, porque se você falar, acontece. Você cria realidades pela sua palavra, como se a gente fosse um passe mágico, né? Isso é um exagero de uma verdade. É uma distorção de uma verdade. A verdade é que se eu uso as minhas palavras para o bem, incentivo, agradeço, elogio, né? Isso vai criar um ambiente, vai criar uma resposta nas pessoas às minhas palavras, que vai ser uma resposta geralmente positiva. Se eu sou uma pessoa, como nós, né, o Alê pregou sobre isso no domingo, né? Uma pessoa orgulhosa, rancorosa, egoísta, né? E essas palavras, essas atitudes são refletidas nas minhas palavras, geralmente eu vou colher frutos que não são muito positivos, né? Então, frutos doces e ricos ou frutos amargos. O fato é que a gente vai comer desse fruto, vai encher a nossa barriga do fruto da nossa boca, daquilo que a gente fala. E, gente, já tem livros escritos sobre isso, tá? Não vou entrar no mérito aqui, mas tem livros escritos sobre isso, sobre como se você chegar num ambiente que você não conhece, vamos dizer, um ambiente de um mercado, caixa de mercado, você nunca viu na vida, você não conhece. Mas você sorrir e dar um bom dia, geralmente a pessoa vai sorrir de volta, né, e vai dar um bom dia para você. Você cria um ambiente entre vocês dois que você pode decidir. Se você chegar todo rancoroso, todo bravo, jogar né, as compras lá no balcão, já frustrada, a pessoa geralmente vai recuar e vai ficar assim, né? Poxa, não, né? Não vou cutucar a onça com vara curta, né? Então existe esse fato. Esses dias eu entrei num local da nossa cidade que presta atendimento ao público e eu sei que naquele local as atendentes levam muita pancada, porque normalmente quem vai até lá vai porque teve um problema. Então a pessoa já chega, né, frustrada de ter que ir até lá e já leva o problema e já tal. E sabendo disso, eu cheguei, falei, boa tarde, tudo bem com você? Como é que você está hoje? Né? E aí a pessoa, tudo bem e tal, me deu uma senha ali para eu esperar. Falei, como tá a tua semana? Como tá o teu serviço? Né? A pessoa, tô bem e tal, tal, tal. Aí falei, eu tô perguntando porque eu sei que vocês levam muita pancada aqui, né? E eu tinha um problema também para resolver. O problema não era culpa dessa empresa, mas enfim, eu quis ser gentil, né, com essas pessoas. Por quê? Porque a gente cria um ambiente, se a gente já chega já explodindo, falando, a gente colhe isso e né, do fruto da nossa boca a gente enche a nossa barriga. Outra forma da gente pensar, que aqui quero aprofundar um pouquinho mais contigo, é que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso diz a Bíblia aqui. E nós podemos pensar nisso de forma concreta e de forma metafórica. Deixa eu falar de forma concreta, que não é muito comum hoje, mas na época em que isso foi escrito era muito comum. A questão, por exemplo, da palavra de um rei, né? A palavra de um rei tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Literalmente, com a língua dele, ele causava vida ou morte. Talvez você lembre da história de Esther, né? Esther, no Antigo Testamento, ela vai entrar na presença do rei para tentar falar com o rei a respeito de um plano de morte para todo o povo judeu, isso lá em Susa, né, na cidadela de Susa, Império Persa, e hoje é o Irã, né, essa região do Irã. E ela vai para a presença do rei e ela diz o seguinte, cara, se eu chegar no rei sem anunciar e o rei não levantar o cetro de ouro dele, é morte. Então eu estou indo, mas eu estou arriscando a minha vida. Ela jejua 3 dias, ela vai diante da presença do rei. Quando ela entra sem ser anunciada na presença do rei, uma coisa que não era legal fazer, o rei levanta o cetro e a vida dela é poupada e ela consegue então falar com o rei. Então, no caso desse rei, não era nem a língua dele, era só a mão, só levantar a mão ou não levantar a mão, era vida ou morte, né? E aqui o texto diz que a nossa língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, porque na época tinha pessoas que tinham poder sobre a vida e sobre a morte com a sua língua, aquilo que eles falavam, que determinavam, né, que ordenavam, poderia ser uma questão de vida ou morte, mas isso é de forma mais concreta, mas de forma figurada. Eu e você temos a capacidade, com esse pequeno órgão do nosso corpo, de gerar vida nas pessoas ou
morte nas pessoas. A gente tem a capacidade de honrar pessoas, fazer reluzir o ouro, apontar coisas boas, profetizar bênçãos sobre a vida de pessoas, ou a gente tem a oportunidade de a gente destruir, né, a vida de pessoas. A gente pode, né, ou falar bem e declarar bênção, ou a gente pode falar mal e acabar replicando, piorando uma situação que talvez já seja ruim. Então, a nossa língua ela tem poder sobre vida e sobre morte. Eu gosto de dar alguns exemplos práticos, né? Então, por exemplo, tem gente que fala: minha casa é um inferno. Fala isso na frente da família, dentro da casa. Cara, quando você fala isso, você está gerando um ambiente dentro da sua casa que, se não era um inferno, agora se tornou um pouquinho mais próximo do inferno, porque você está declarando isso dentro da sua casa, com a sua família, uma atitude. Você está botando para fora coisas ruins. E não é dizer que a minha casa não tem problema, ou que a sua casa não tem problema, mas quando a gente fala isso, a gente cria um ambiente. Não estou falando de criar coisas, a sua palavra cria. Quem fala e cria coisas é Deus, tá, gente? No princípio, Deus disse: haja luz, puf, houve luz, ok? Mas você entende? Estou falando de criar uma coisa, de materializar uma coisa. Estou falando de criar um ambiente. Cara, se você chega na presença de uma pessoa que é uma pessoa positiva, alegre, que joga pra cima, cara, é gostoso estar ali, você quer estar ali, é um ambiente gostoso, de gente positiva, de gente do bem. Então a nossa língua tem capacidade de criar ambientes, criar atmosferas de vida ou de morte. E a pergunta para nós é: qual fruto você quer colher? Você quer colher um fruto de morte? Você pode usar a sua língua para plantar essas sementes e colher esses frutos e vai ter que comer esses frutos depois, né? Recentemente eu falei sobre isso, né? Sobre uma coisa que não se fala muito, mas um dos meus autores prediletos, ele ensina sobre isso, que casais que são casados devem decidir como que eu quero ser recebido quando eu chegar em casa. Casais devem sentar e ter uma reunião. Como você quer ser recebido? Como que a gente quer, a longo prazo, criar uma cultura de receber um ao outro quando o outro chega em casa? Por quê? Porque você vai ser recebido na sua casa ou sair da sua casa para trabalhar, no mínimo você vai sair uma vez por dia e voltar uma vez por dia. No mínimo 2 interações diárias vão acontecer. E você precisa decidir como vai ser. Ah, o marido saiu e nem falou tchau. Entrou, a esposa estava lá pendurando roupa lá fora, nem falou oi, subiu, foi tomar banho, nem se viram, tá dentro da casa, da mesma casa há 1 hora, nem falaram oi ainda. Né? É uma forma. Faz isso 2 vezes por dia, vezes 365, você vai ver mais de 700 interações não tão positivas. Ou você pode decidir fazer, como eu e a Julie decidimos fazer. Antes de ir embora, ela vem e fala: tem que ir embora, dou um beijo nela, ela me beija e a gente se abraça, dependendo do momento. E Deus abençoe. Hoje ela saiu, eu falei: Deus te abençoe, Deus te usa. Ela está indo para um encontro com alguém, Deus te abençoe, Deus te usa, Deus te dê discernimento, né? Hoje de manhã eu estava indo para uma reunião, ela falou: olha, Deus te abençoe, Deus te dê clareza. Ela orou por mim e eu saí, né? Hoje à noite, quando a gente chegar em casa, cara, tem correria, tem coisa, tem eventos, tem situações, tem gente chegando, tá, tudo bem. Mas a gente chega, a gente procura um pelo outro, dá um beijo. Oi, tudo bem, tá tudo certo, como que eu posso ajudar? Né? Tá correria, tá na cozinha, o que que eu posso fazer para ajudar? Essas interações, essas palavras, oi, tudo bem, tudo certo, um beijo, um abraço, um carinho, uma coisa, geram um ambiente que gera frutos. E desses frutos a gente come. Então, que Deus possa nos ajudar hoje a nós compreendermos o poder que nós temos com as nossas palavras. Eu queria que você refletisse sobre que tipo de frutos você tem semeado, que tipo de fruto você tem colhido, né? E nos incentivar a usarmos a nossa língua, apesar de ser um órgão pequeno do nosso corpo. É muito poderoso usarmos a nossa língua para colhermos frutos que são abençoadores, né? E frutos que possam nos satisfazer, encher a nossa barriga de coisa boa, né? Enchendo a barriga aqui de forma metafórica, obviamente, né? Mas você ter relacionamentos, você ter um casamento bem-sucedido, filhos que se sentem amados e assim por diante. Então, que a gente possa decidir usar hoje
a nossa língua para declarar a bênção. Se você não fez o curso ainda do princípio da honra, faça esse curso. No final do ano, em dezembro, a gente vai ter, junto com o curso de membros, princípio da honra, vai te ensinar a usar a sua língua para declarar a bênção e para ter uma perspectiva bíblica a respeito desse assunto tão importante. Tá bom? Nós vamos orar, encerrando assim a nossa semana e segunda-feira estamos de volta com o último capítulo aqui do último versículo do capítulo 18. E semana que vem estamos de volta juntos, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, por esse entendimento bíblico. Oramos, Pai, para que o Senhor nos ajude agora a usar a nossa língua de uma forma que agrade o Senhor, que produza vida e frutos agradáveis. Ajuda-nos nisso, Deus, nos ajuda a sermos disciplinados e estratégicos nesse sentido. E obrigado por essa palavra que traz luz para o nosso caminho, instrução para a nossa vida, tão prática e tão útil. Deus, que o Senhor esteja abençoando o final de semana de cada um dos meus irmãos. Pai, peço bênção sobre tudo que vão fazer, os lugares onde vão estar. Quem sabe nesse final de semana, numa roda de conversa, possam usar a sua língua para produzir vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço. Nos vemos segunda. Tchau, tchau.